Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da série sobre impressão 3D aqui do canal. E agora a gente vai imprimir a nossa primeira peça. Então, primeira coisa que você precisa fazer é os ajustes básicos na impressora. A gente precisa nivelar a mesa, fazer esse nivelamento e colocar o filamento. Então eu vou mostrar agora o processo de nivelar a mesa tanto manualmente quanto pelo nivelamento automático, se a sua impressora tiver esse recurso, por exemplo. E eu vou mostrar também como colocar e trocar o filamento da sua impressora. Bora começar! Bom, antes de nivelar a mesa, você precisa entender que nivelamento de mesa não se faz com todos os componentes frios. Então a primeira coisa é aquecer tanto a mesa quanto o bico de impressão da sua impressora. Então você vai procurar a opção relativa a isso na sua impressora. No meu caso aqui eu vou em Tools, Heat, e daí no Extrude 1 aqui eu vou adicionar a temperatura até 150 graus. Então a extrusora, o bico de impressão, vai para 150 graus. E a minha mesa vai ir para 50 graus. Então eu vou colocar aqui a mesa em 50 graus e a extrusora em 150. E vou deixar essa temperatura ser atingida e vou deixar isso por uns 2, 3 minutos aí. Esse tempo ele é fundamental para que haja a dilatação dos materiais com o calor. Então 2, 3, 5 minutos, se você quiser deixar, não tem problema nenhum. Então, extrusora a 150 graus e a mesa a 50 graus. Agora é só deixar essa temperatura ser atingida para a gente começar o processo de nivelamento da mesa. Bom, uma vez que você deixou alguns minutos essa temperatura no bico de impressão e na mesa, você pode começar o processo para nivelar a mesa da sua impressora. Eu vou mostrar aqui tanto o processo manual quanto automático. Aliás, se a sua impressora tiver nivelamento automático, como essa minha aqui, por exemplo, mesmo assim você precisa fazer o nivelamento manual antes para que tenha um desempenho melhor, uma precisão melhor no nivelamento automático posteriormente. Você vai procurar a opção correspondente ao nivelamento no menu da sua impressora. No meu caso aqui está em Tools e Level. E aqui eu tenho alguns pontos para fazer o nivelamento dos cantos da minha mesa. Na minha outra impressora, essa opção aqui de menu se chamava Level Corners, ou nivelar cantos. Então era a mesma coisa, só que com outro nome de menu. Isso vai variar de acordo com a marca e o modelo da impressora. Agora você vai escolher aqui o primeiro ponto. Geralmente são 5 pontos de nivelamento manual, um em cada canto da mesa e mais um central. Então a gente vai fazer todos esses pontos aqui para que ela fique o mais nivelada possível de forma manual. Se a sua impressora só tiver nivelamento automático, redobra um pouquinho a atenção aos detalhes aqui, porque você tem que fazer isso aqui de forma perfeita para suas impressões saírem perfeitas depois. Então, clicou no primeiro ponto aqui, a impressora vai andar até esse ponto que você definiu, até o primeiro ponto para fazer a calibração. No meu caso aqui, a impressora vai primeiro para a parte central da mesa e depois fazer esse ponto porque ela tem nivelamento automático, mas se a sua não tiver, ela vai ir direto para o primeiro ponto. O primeiro ponto que vai ser sempre aqui na extremidade da mesa. Ó, ela chegou no primeiro ponto, o que você vai fazer agora? Com uma folha de papel, você vai vir aqui e vai passar essa folha por baixo do bico aqui da impressora. Para fazer um nivelamento bom, manual, essa folha aqui ela tem que estar pegando minimamente no bico de impressão. Então você tem que passar a folha por baixo aqui e você tem que sentir que ela dá uma agarradinha no bico de impressão. Então quando você sentir que há um pequeno atrito aqui, o nivelamento está no ponto perfeito, na minha experiência pelo menos, para as coisas que eu faço aqui. Quando começar a arranhar um pouquinho o papel, ela está no ponto perfeito aqui de nivelamento. Para fazer esse nivelamento, você tem aqui na parte de baixo parafusos que você aperta ou solta para subir e descer a mesa. Então usando esses parafusos, você vai fazer essa regulagem. Então no primeiro ponto aqui, você vai regular até que a folha de papel aqui pegue um pequeno contato com o bico de impressão. Então você vai sentir que ele dá uma riscadinha no papel aqui quando você puxa. E isso é uma coisa que você vai evoluindo com o passar do tempo. Não tem como você fazer algo perfeito no começo, no primeiro nivelamento. Mas é algo que você vai adquirindo uma experiência e vai conseguindo fazer o nivelamento cada vez mais próximo da perfeição. Então deu uma agarradinha no papel aqui, está pronto. Esse primeiro ponto aqui está ok. Agora você vai clicar no segundo ponto, ela vai andar para o segundo ponto de marcação. Daí você vai fazer a mesma coisa. Vai lá com o papel, com a parte da folha aqui. Ela tem que entrar embaixo do bico aqui e dar aquele primeiro contato, aquele pequeno atrito aqui, para ele estar no ponto ideal. Nesse meu caso aqui não está nem entrando o papel embaixo desse ponto. Então eu preciso fazer a mesa descer um pouquinho. Ó, desceu.
Agora eu vou soltar um pouquinho até que eu sinta ela arranhando no papel, que eu sinta ele segurando um pouquinho o papel. Então é esse o ponto que eu preciso buscar. Ele dá um pequeno atrito no papel. Fiz isso no segundo ponto, vou clicar aqui no terceiro ponto, ele vai andar para o terceiro ponto e a mesma coisa. Agora você só vai repetindo tudo. Terminou o terceiro ponto, vai para o quarto. Depois vai para o quinto, que normalmente é centralizado. Nesse quinto aqui é mais uma conferência, porque se você acertou os cantos, o ponto central ele tem que estar ok. E depois você pode refazer isso começando então no primeiro ponto de novo. Eu costumo, com nivelamento manual, fazer 2 vezes. Tá? Porque às vezes o fato de você mexer um canto e outro pode fazer, dar uma pequena mudança nesse nivelamento. Então você precisa, na minha opinião, fazer 2 vezes esse processo. Fez tudo isso, você nivelou manualmente a mesa da sua impressora. Então você fez todos os cantos com o pequeno atrito na folha de papel e assim você tem a sua mesa nivelada pronta para começar. No caso da sua impressora ter nivelamento automático, depois que você fez essa parte manual desses cantos de nivelar com a folha de papel, você vai precisar fazer novamente a próxima calibração, que vai ser a calibração do nivelamento automático. Então eu vou mostrar esse procedimento na minha aqui, mas como eu falei antes, isso pode variar conforme a marca e o modelo da impressora. Então vamos lá, eu vou ir aqui no menu Tools, eu vou ir em More, e aqui eu vou ter as opções aqui do nivelamento avançado. A primeira coisa que você precisa é fazer a calibração do ponto inicial para depois fazer o nivelamento automático. Então você vai começar clicando no Z igual a 0. Então essa opção pode estar diferente, consulta o manual da sua impressora, mas você vai começar com Z igual a 0. Então você vai clicar nesse ponto aqui, a impressora vai ir para o ponto inicial para fazer a calibração base do nivelamento automático. Pronto, a impressora chegou no ponto Z igual a 0. Agora você vai fazer a mesma coisa que a gente fez na forma manual. Você vai pegar uma folha de papel e você vai tentar colocar ela aqui por baixo do bico de impressão. Então ela tem que passar com um pequeno atrito aqui na parte de baixo. Pode ver que aqui não está passando, não está conseguindo entrar a folha de papel por baixo do bico de impressão. Então ele está muito próximo da mesa. Eu preciso subir um pouquinho o ponto do Z. Para fazer isso, você vai pelo menu. Você tem aqui ó, Z mais 0,25, Z menos 0,025. Então você vai aumentar ou diminuir. Então se estiver muito próximo da mesa, você vai subir 0,025. Se estiver muito longe da mesa, você vai descer 0,025. Você vai fazer isso até que você encontre o ponto ideal. Então, por exemplo, aqui não está entrando papel por baixo do bico da minha impressora. Então eu vou clicar aqui uma vez em mais 0,025. Ela subiu um pouquinho. Eu vou lá com o papel e tento passar o papel por baixo do bico da impressora. Pronto, eu achei o ponto aqui, ó. O papel está passando por baixo do bico da impressora e está arranhando um pouquinho. Então eu achei o ponto ideal, inicial para calibrar o nivelamento automático da minha impressora. Agora eu volto para o menu da impressora. E aqui no menu eu vou clicar em Auto Level. Eu clico nisso aqui e a impressora vai se encarregar de fazer o restante para mim. Ela vai fazer todos os pontos de prova automaticamente usando o sensor de nivelamento automático. Então eu vou clicar aqui e vou aguardar a impressora trabalhar. Ó, agora a impressora vai começar a fazer automaticamente aquilo que a gente fez manualmente antes, de ir em cada ponto e fazer o teste com base naquele ponto central que eu acabei de definir. Nesse caso aqui, a impressora testa 25 pontos na mesa de impressão. Isso varia de acordo com marca e modelo da impressora. Mas basicamente é isso que você precisa fazer. Agora é só deixar ela terminar de provar todos os pontos e ela vai se encarregar de fazer o nivelamento automático. Pronto, a impressora terminou de fazer a prova de todos os pontos na mesa de impressão. Agora a gente precisa salvar essa configuração para que ela seja lida a cada nova impressão que você for fazer. Para salvar isso, aqui no menu da impressora vai ter a opção de salvar, nesse caso aqui, EEPROM Save. Então você vai clicar nessa opção e pronto, você salvou todas as configurações que você acabou de fazer de nivelamento automático. No meu caso aqui eu fiz as duas, então, manual e automático. Eu acabei de salvar todos esses parâmetros na memória da impressora. Se a sua impressora não tem nivelamento automático, você só faz a parte do nivelamento manual e começa a fazer suas impressões. Não precisa salvar nada, não precisa acertar mais nada além disso. Você faz tudo pelos parafusos da parte inferior da mesa de impressão.
Agora que a gente aprendeu a nivelar a mesa, eu vou mostrar o procedimento de troca de filamento. Então, se você está colocando primeiro o filamento na impressora, você só vai ignorar a parte da retirada do filamento que eu vou mostrar primeiro. Se você está fazendo a troca, você vai seguir o passo a passo, como eu estou mostrando aqui, ou vai criar a sua própria metodologia conforme você for adquirindo experiência. Bom, a primeira coisa que a gente precisa é colocar a impressora em temperatura de extrusão. Então, eu vou vir aqui em Tools, Rete, e vou no Extrude 1, eu vou adicionar mais temperatura aqui até 200 graus. Eu vou trabalhar com PLA, essa é a temperatura que eu costumo trabalhar com PLA, então eu vou colocar a mesma temperatura que eu costumo trabalhar para fazer a troca do filamento. Então, coloquei a 200 graus e eu tenho que aguardar até a extrusora chegar nessa temperatura para conseguir fazer, então, a troca de filamento ou, no caso, a inserção de um novo filamento, caso seja a colocação apenas. Agora, eu vou voltar aqui para o menu e eu vou procurar a opção Extrude, ou extrusar, que é para tirar um pouco de filamento. Então, eu vou vir aqui em Extrude, vou colocar aqui que eu quero tirar 10 milímetros de filamento na velocidade lenta, e eu vou colocar In, que é para entrar filamento na minha extrusora, no meu bico de impressão. E eu vou clicar aqui para ele fazer a extrusão de um pouco de material. Ó, você pode ver que está saindo o plástico derretido lá na ponta do bico de impressão. Então, eu vou fazer isso 2 vezes, vou tirar 20 milímetros de filamento antes de fazer a troca, antes de fazer a extração desse filamento da minha impressora. Agora que eu tirei um pouquinho de filamento, eu vou proceder com a troca dele. Então, nesse caso aqui, extrair todo o filamento que está dentro da minha máquina. Para isso, eu vou voltar aqui no menu, tem a opção Change, que é mudar, trocar filamento aqui. Isso pode variar de acordo com a marca e modelo da impressora, como eu já mencionei antes. Então, eu vou clicar aqui em Change e eu vou clicar em Out, que é para tirar o filamento. Então, eu clicando aqui em Out, ele vai pedir uma confirmação. Quando eu confirmar, ele vai tirar todo o filamento que está dentro da extrusora. Então, aqui você pode ver que tem um pedacinho, um restinho do filamento que eu deixei aqui. Eu vou confirmar a mensagem aqui na tela do meu menu da impressora e ele vai tirar fora esse filamento. Ó, ele colocou todo o filamento para fora. Então, esse é o procedimento para você remover o filamento da impressora. Agora a gente vai colocar um novo filamento na impressora. Então, eu tirei aquele restinho que tinha e agora eu vou inserir um novo filamento. Então, eu preciso colocar o meu carretel aqui no suporte. No meu caso aqui, a impressora tem um sensor de fim de filamento, então eu preciso passar o filamento aqui por dentro desse sensor. Passou o filamento por dentro do sensor, a gente vai colocar ele na extrusora. Então, tem que passar ele por dentro das engrenagens de extrusão aqui para poder a impressora puxar esse filamento. Um detalhe é que a ponta do seu filamento aqui, ela tem que estar cortada em mais ou menos 45 graus para você conseguir fazer a inserção. Muitas vezes aqui no sensor do filamento e também na extrusora. Então, você vai cortar ele levemente inclinado aqui, tentar chegar próximo dos 45 graus, para que você consiga fazer ele realmente entrar pelos dutos aqui, pelos caninhos que ele precisa passar, para chegar na parte das engrenagens da extrusora. Agora você vai colocar ele então no lugar correspondente aqui, nesse caninho, nesse tubo que ele precisa passar por dentro, só que ele não vai passar porque aqui tem uma mola tensionando as engrenagens para fazer o tracionamento dele. Então, normalmente você tem aqui uma espécie de pedalzinho, digamos assim, uma travinha que você precisa soltar para que esse filamento realmente consiga passar por entre meio as engrenagens. Então, você vai pressionar esse pedalzinho aqui, essa travinha que tem aqui, você vai pressionar, você vai ver que vai abrir aqui, que vai tensionar, e daí você empurra o filamento com o dedo até que você sinta um pouquinho de resistência nele. Então, você tem que ter uma noção mais ou menos do pedaço que ele tem que percorrer para chegar da extrusora até o bico. Nesse caso aqui é uma extrusora direta, então aqui tem só uma pequena distância de filamento entre a engrenagem e o bico de impressão. Se for uma extrusora do tipo Bowden, ela vai ter um tubinho maior que vem da extrusora, faz toda uma volta pela impressora até chegar no bico de impressão. Então, nesse caso, você tem que ir empurrando o filamento até ele chegar o mais próximo lá, ou simplesmente você passa ele até a engrenagem. Você passando até a engrenagem, você faz o restante pelo menu da própria impressora. Então, nesse caso aqui, eu passei e levei ele um pouquinho adiante, mas você pode só fazer ele passar um pouquinho da engrenagem. Quando você vê que ele entrou no tubinho de condução do filamento, você para e faz o restante pelo menu da impressora. Voltando aqui para o menu da impressora, antes a gente clicou em Out para tirar o filamento, agora a gente vai clicar em In para o filamento ser inserido em toda a parte do hot end. Então, você vai clicar em In, ele vai
pedir aqui a confirmação. Quando eu clicar em Confirm, ele vai fazer a extrusão de uma parte, ele vai carregar o material desde lá da engrenagem até o bico da impressão. Cliquei aqui no botão de confirmar e você pode ver que a engrenagem ali começou de girar, começou de sair plástico aqui na parte de baixo já. Ele vai fazer a extrusão de uma parte, isso é normal para troca de filamento, então ele vai sair aí alguns centímetros de filamento até que a impressora entenda que todo o procedimento foi feito de forma correta. Depois ele aparece uma mensagem para você confirmar, um OK final aí na tela, e você tem o filamento na impressora pronto para começar a imprimir. Agora a gente vai lá para a tela do computador, onde a gente vai aprender a fatiar a nossa primeira peça para então fazer a impressão. Bom, agora a gente vai preparar a nossa peça para imprimir, e para isso a gente vai precisar fazer o fatiamento dela. Fatiar uma peça nada mais é do que transformar ela em um código capaz de ser lido pela impressora 3D. E essa tarefa vai ser feita por um software chamado Ultimaker Cura. O software é gratuito, você pode usar ele na sua máquina aí tranquilamente, sem necessidade de adquirir uma licença. E é um dos principais softwares utilizados mundialmente para fatiamento de impressão 3D. Então você vai acessar o site ultimaker.com, vai vir aqui em software Ultimaker Cura e vai fazer o download e na sequência a instalação dele. Então clica aqui em Download for Free, escolhe a sua plataforma, sistema operacional, faz o download e instala ele padrãozinho no computador, não precisa alterar nada, é só avançar, avançar e concluir. Com isso você vai ter o software devidamente instalado para começar a utilizar ele. Bom, uma das primeiras alterações que você vai fazer aqui é colocar o Cura em português. Se você quiser, é claro, você pode trabalhar com ele no idioma nativo sem problema algum. Para mudar, você vem aqui em Preferências, Configure Cura e aqui no idioma você escolhe então Português do Brasil e fecha aqui que ele já vai trocar. Quando você fechar e abrir o software de novo, ele já vai trocar o idioma. Uma vez que você fez a instalação do Ultimaker Cura, você precisa, a primeira coisa a fazer é adicionar a sua impressora aqui dentro. Então você vai vir aqui em Ajustes, Impressora, Adicionar uma impressora. Daí você vai escolher aqui uma impressora local e você vai escolher primeiro o fabricante da sua impressora. Então você vai procurar aqui na lista aquelas que estão disponíveis. Se a sua impressora não está aqui, você vai ter que procurar um código específico ou adicionar uma impressora customizada colocando todos os parâmetros. Como nessa série de vídeos eu estou utilizando uma Artillery Genius Pro, ela já está aqui, já está inclusa na lista, então eu consigo utilizar. Provavelmente 99% das impressoras comercializadas estão aqui nessa lista também. Algumas exceções acontecem que você precisa procurar um perfil para baixar da internet e assim o Cura reconhecer a sua impressora. São coisas que precisam ser ainda resolvidas por alguns fabricantes. Mas vamos lá então. Escolhi aqui o fabricante da minha impressora, Artillery, e vou escolher Artillery Genius. Não tem a Pro aqui. E daí você vai colocar um nome para sua impressora aqui. Você chama ela como você quiser. Vou colocar aqui Artillery Genius XY. Vou adicionar a minha impressora. Ele vai me mostrar a tela aqui com os ajustes. Isso aqui já vem por padrão. O próprio Ultimaker Cura traz esses códigos aqui padronizados para sua impressora. Você não precisa se preocupar em mudar isso aqui agora. Quando você for pegando experiência com impressão 3D, é possível que apareçam códigos e configurações adicionais que você queira trocar aqui. Por hora você não precisa se preocupar com isso. Você só vai avançar aqui e a sua impressora vai estar adicionada. Aqui em cima no Ultimaker Cura você consegue escolher as impressoras. Eu adicionei ela de novo aqui com o código XY para a gente usar no nosso exemplo, mas eu já tinha adicionado a minha aqui anteriormente. Então você vai escolher a sua impressora caso você tenha mais de uma, senão fica só naquela uma que você tem e ponto, não tem o que ficar mudando. Dentro do Cura você tem uma interface padrão de software like a Windows, então você tem aqui a barra de menus, aqui as ferramentas que você pode mudar, pastinha para abrir os arquivos, aqui você escolhe então o filamento que você vai utilizar, por enquanto a gente não vai mexer nisso aqui também, e aqui a gente vai mexer bastante que são os perfis de impressão. Quando você adiciona uma impressora, o próprio Ultimaker Cura traz aqui alguns perfis de impressão, por exemplo aqui ó, Super Quality, Dynamic Quality, Standard e Low Quality. Então esses aqui são os perfis padrão que o Ultimaker oferece quando você adiciona a sua impressora. Isso aqui pode variar de impressora para impressora, tá ok? A gente vai usar o perfil Standard Quality para começar aqui a fazer as nossas primeiras impressões. Aqui, quanto menor a altura da camada aqui, quanto menor esse número aqui, mais resolução, ou seja, mais qualidade vai ter a sua impressão. E aqui são perfis personalizados. Isso aqui eu vou mostrar para você já como criar esses perfis
Porque com esses perfis padrão, você não consegue salvar as alterações que você faz. Então, toda vez que você for fatiar uma peça, você precisa refazer tudo. Por isso que eu vou mostrar como criar os seus próprios perfis a partir de agora também. Como é que funciona aqui o Ultimaker Cura? Basicamente, você vai importar, abrir uma peça aqui dentro para fatiar ela e, na sequência, então, mandar para a sua impressora para fazer a impressão. Como exemplo, nós vamos utilizar um cubinho de calibração, é esse cubo aqui. O link para ele está aqui na descrição desse vídeo, então é só acessar. Ou então você vai no thingiverse.com e procura esse XYZ Calibration Cube. Isso aqui é um cubinho de calibração simples para a gente começar a imprimir uma peça. Tem o barquinho, o bench, que é um benchmark completo da sua impressora, digamos assim, só que você precisa aprender a interpretar algumas coisas e não é assunto para o nosso vídeo de hoje. A gente só quer imprimir alguma coisa para você ir pegando o jeito de como tudo funciona. Então você vai acessar o link desse cubinho de calibração aqui. Aliás, abrindo um parênteses aqui, dá uma explorada no Thingiverse, porque tem muita coisa aqui dentro e você vai descobrir um mundo paralelo sobre impressão 3D. Então dá uma explorada aqui, cria uma conta para você no site e futuramente eu volto a falar um pouquinho mais sobre esse site. Por hora você vai vir aqui nesse link que está na descrição do vídeo, vai vir aqui em ThingFiles e vai baixar esse calibrationcube.stl. Então você vem aqui, faz o download dele, salva numa pastinha aí no seu computador e está pronto o que a gente precisa aqui do site. Na sequência, você vai vir aqui no Ultimaker Cura, você vai clicar na pastinha aqui ou em arquivo abrir, tá? Então vem aqui, escolhe o seu objeto aqui, o seu arquivo, e ele vai vir aqui para a tela da sua impressora. Com o scroll do mouse você dá zoom in e out, com o botão direito você gira e com a rodinha do mouse segurando clicada nela, com o scroll clicado você vai movimentar a tela para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Então você pode colocar aqui zoom, girar, fazer aquilo que você quiser para a visualização ficar mais adequada para o momento que você está trabalhando. Quando você seleciona um objeto aqui no Cura, você tem aqui as opções. Essa primeira opção aqui é a opção mover. Então você pode mover aqui digitando quantos milímetros você quer ir para o lado, para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, ou clicando nessas setas aqui, ó. Setinha vermelha, você vai movimentar ele aqui, ó, no eixo X. Aliás, a cor aparece aqui na frente do eixo. Setinha verde no eixo Y e setinha azul no eixo Z. Então você vai poder fazer essa movimentação aqui colocando o objeto. É claro que se você quiser deixar ele flutuando, não tem como por conta da impossibilidade de imprimir ele nesse formato. Depois você tem um botão de escala. Esse botão de escala aqui é para você aumentar ou diminuir o tamanho da sua impressão. Quando você vai imprimir um bonequinho, algum teste, alguma coisa, você pode querer imprimir ele num tamanho menor para testar, para ver como vai ficar, se você vai gostar ou não do resultado e depois fazer ele no tamanho real. Ou às vezes não cabe a peça na sua impressora, você quer fazer ela com uma escala reduzida, é por aqui que você vai alterar. Então nesse caso aqui é um cubo de 20 por 20 por 20 milímetros, ou porcentagem você pode usar para mudar. E daí quando você altera um deles aqui, por exemplo, se eu coloco 10, ele altera todos eles, ó, ficou 10 por 10 por 10. Porque o redimensionamento uniforme está marcado. Se eu desmarco isso aqui, eu tenho que alterar cada um dos parâmetros aqui individualmente. Então você vai fazer ele individual, X, Y e Z. Então é uma forma que você tem de alterar o tamanho da peça. Depois aqui nós temos a opção de rotacionar a peça. Então você pode rotacionar a peça segurando aqui nessas flechinhas. Ó, na verde você rotaciona aqui nessa direção. Na vermelha você rotaciona nessa direção. E na azul você rotaciona na outra direção aqui. Então você pode rotacionar as peças para posicionar ela para impressão. Além disso, na questão de rotação aqui você pode restabelecer. Então, por exemplo, girei aqui até esse ponto, inverti aqui. Quando eu clico em restabelecer, ele volta para o padrão da peça. Eu posso também aqui assentar no plano, se ela estiver voando, por exemplo. Então, vou assentar no plano, ela vai assentar no plano aqui. Vou restabelecer aqui para mudar. Ou eu posso escolher uma face que vai ficar em contato com a mesa de impressão. Então, digamos que eu quisesse que esse lado aqui, que tem esse Z, fique encostando na mesa. Então, eu seleciono essa opção aqui e clico nesse lado aqui e ele vai colocar esse lado aqui, ó, embaixo, encostando na minha mesa de impressão. Então, assim você pode selecionar qual face que vai ficar em contato com a mesa. Deixa eu restabelecer aqui. Depois, a outra opção que nós temos aqui é a opção de espelhamento. Então você pode espelhar
a sua imagem. Aqui você tem ajustes por modelo, então você pode, por exemplo, aqui deixar o modo normal, você pode colocar imprimir como suporte, você pode ajustar as sobreposições, você pode fazer alguns ajustes aqui em partes específicas da peça. Isso aqui a gente não vai abordar agora. E nós temos aqui também o bloqueador de suporte. Por exemplo, se você não quer imprimir suporte em uma parte da peça, você usa essa ferramenta. Esses itens aqui a gente não vai mexer agora, vamos se atentar só para os 3 primeiros aqui. Por enquanto são os mais importantes. Depois essas outras opções podem ganhar mais relevância de acordo com a peça que a gente for fazer. Entendido o básico aqui das ferramentas do Cura, nós vamos agora para os perfis de impressão. Como que vai funcionar o perfil de impressão? Eu vou começar trabalhando com o Standard Quality, a qualidade padrão aqui, que é uma altura de camada de 0,2 milímetros. Para começo de brincadeira, tá de bom tamanho. Depois você vai aprendendo se você quer mais ou menos resolução nas suas peças. Isso vai, aos poucos você vai entendendo essa dinâmica, digamos assim. Quando você seleciona esse perfil, ele carrega aqui alguns ajustes. Por padrão, quando você clica nessas 3 setinhas aqui, ele está aqui o Basic marcado. Se você marca Advanced, ele vai mostrar mais propriedades. Se você marca Expert, mais ainda. Se você marca All, ele vai mostrar todas as propriedades disponíveis. E é muita coisa que a gente tem aqui. Então, por hora, a gente não vai mostrar tudo isso aqui para não confundir a cabeça de ninguém. Deixa no Basic, que é o suficiente para você começar. Logo, a gente vai começar a explorar um pouquinho mais essas possibilidades aqui para fazer ajustes específicos na impressão. A primeira coisa que a gente configura é a altura da camada. Isso já vem pelo perfil. Ele está com 0,2 aqui, então 0,2. Aqui a gente tem o número de paredes. Como que funciona? Deixa eu dar um fatiar aqui para você começar a entender as coisas. Aqui em cima, em pré-visualização, você vai ver uma prévia, então, da sua impressão. Deixa eu posicionar isso aqui bem no centro aqui. Aqui você pode ver na peça 3 filetes de parede. Aqui, 2 verdes e mais um vermelho. O interno, os 2 aqui e o externo. Esses filetes de parede você configura aqui. Ele está com 3 filetes de parede. Se você coloca 2 aqui e fatia a sua peça, você vai ter só 2 paredes na sua peça. Então aqui é a quantidade de paredes que você tem na sua peça. Quanto mais paredes, mais resistente a sua peça vai ficando. Aqui na lateral, levando para cima e para baixo esse controle, você vai ver cada camada de impressão como que ela vai ser feita. Então você começa aqui com a camada 1, 2, 3 e você vai indo até o final. Nesse caso aqui vão ser 100 camadas de impressão até completar a nossa peça. Então você consegue ter uma prévia de como a impressora vai construir aquela peça. Depois que você configura as paredes, eu vou usar 2 paredes para essa nossa impressão de teste. Você vai configurar o número de camadas superiores e inferiores. Isso são as primeiras e as últimas camadas. Essa aqui é a nossa camada número 1, essa é a 2, a 3, a 4, e daí na 5ª camada ele começa a fazer um preenchimento diferente, não tem mais camada sólida. Então a parte de assoalho, digamos assim, e telhado da sua peça é o número de superior e inferior. Eu vou usar apenas 3 camadas aqui de superior e inferior. Então para esse nosso cubinho de exemplo aqui está de bom tamanho. Então 3 camadas superior e inferior. E depois vem a densidade do preenchimento. Você está vendo aqui que ele está fazendo algumas linhas de preenchimento porque a peça não vai ser sólida, senão vai gastar muito material, vai levar muito tempo, não tem porquê você fazer uma peça como essa daqui sólida. Aliás, quase nenhuma peça tem porquê fazer sólida. Então você vai definir a densidade do preenchimento da sua peça. Se eu colocar aqui, por exemplo, só 10%, você vai ver que ele coloca bem menos linhas internamente, nesse cubo aqui. Então, fica um preenchimento bem mais ralo. Se eu coloco 50%, ele vai colocar bem mais filetes de preenchimento. Tá? Então, quanto mais preenchimento tiver, mais sólida, mais resistente vai ficar a sua peça. Quanto menos filetes de preenchimento, quanto menos densidade, mais frágil vai ficar a sua peça. Daí depende da sua necessidade. Para imprimir um bonequinho, alguma coisa decorativa, você vai usar preenchimentos mais baixos um pouquinho, menos densos. Para fazer uma peça que exige esforço mecânico, por exemplo, você vai usar o preenchimento maior para dar mais resistência para a peça. Então, tudo isso tem que ser equalizado conforme a sua necessidade. Para esse nosso exemplo, eu vou usar 15% de preenchimento. E o tipo de preenchimento também pode ser mudado. O padrão é cúbico, tá? Então ele vai fazendo essa espécie de piramidal aqui dentro, digamos assim. Você tem também o de grade, por exemplo, e daí ele faz uma grade aqui dentro, vai subindo a grade parelho.
Você tem o de linhas, que é muito parecido com o da grade, só que são linhas sobrepostas. Você tem daí triângulos e assim por diante. Você tem vários tipos de preenchimento diferentes. Algumas peças ficam melhor com um, algumas peças ficam melhor com outro. Via de regra, o preenchimento cúbico aqui atende a grande maioria das necessidades. Depois que você configurou o preenchimento, você vai configurar o material. Qual que é a temperatura de impressão? Sempre quando você compra um rolo de filamento, ele vai vir com especificações em cima, vai vir com uma etiqueta com especificações de temperatura e tudo mais. O PLA, que é o material que a gente vai utilizar agora para começo de conversa, ele normalmente funciona em 200 graus, às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais, depende também da temperatura ambiente, isso também influencia. Então, por exemplo, você imprimir numa manhã de inverno no Rio Grande do Sul, onde amanheceu 0 graus com geada, é diferente de você imprimir lá no Nordeste, num dia de verão pleno, onde está 38 graus às 8 horas da manhã. Tá? Então, e essa compensação tem que haver também. Então, a temperatura do material você tem que adequar com a temperatura do ambiente também. Via de regra, 200 graus para PLA é o suficiente para a grande maioria dos casos. E a temperatura da mesa, 60 graus. Então, é isso aqui que a gente vai utilizar para começo de conversa, porque estamos trabalhando com PLA. Depois, você vai ajustar então a velocidade de impressão. Por padrão, aqui ele traz 60 milímetros por segundo, que é uma espécie de limite, digamos assim, da impressora. Eu costumo sempre baixar um pouquinho desse padrão do perfil aqui. Então, nesse caso aqui, eu colocaria aí 50 milímetros por segundo. Você pode testar com a velocidade que está aqui, como isso aqui é uma peça de teste, não tem problema algum. Mas se você vê que a impressora falhou, que não deu muito legal a impressão final, você vai ter que ir mexendo nessa velocidade. Aliás, impressão 3D é uma constante busca do equilíbrio entre 3 pontos, que é o fluxo de material, a temperatura do material e a velocidade de impressão. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso num outro vídeo. Basicamente, vamos manter aqui então 60 milímetros por segundo e vamos testar, vamos ver como é que vai funcionar isso daqui. Depois aqui as demais opções, a gente não precisa mexer. Aderência à mesa, você pode usar aqui skirt, ele faz esses filetezinhos aqui por fora da peça. Se você escolhe BIM, ele vai fazer uma espécie de contorno aqui na peça para aumentar a aderência na mesa. Se você escolhe Heft, ele vai fazer também um contorno, só que de um formato diferenciado. E tem nenhuma aderência, que daí ele faz somente a peça, daí depende da sua necessidade também. Por falar em aderência na mesa, é interessante você sempre usar, nem que seja um skirt, por exemplo, porque daí ele vai largar um pouco de material aqui ao redor. Se a extrusão não tiver 100% uniforme ainda, que você trocou filamento, alguma coisa assim, ele vai ter essas falhas na parte de fora aqui e não na peça. Então sempre é interessante utilizar. E ainda sobre aderência na mesa, às vezes a gente precisa colocar algum tipo de cola, algum tipo de adesivo na mesa para que a impressão realmente grude lá e não se solte durante a impressão. Com PLA praticamente não existe esse problema. Os problemas começam com PETG, com ABS, daí que começa o abacaxi da aderência, mas isso a gente fala também em outros vídeos. Aqui os demais parâmetros não tem o que a gente mexer agora, então você escolheu, colocou uma peça aqui, fez o fatiamento, você tem aqui a preparação da impressão, é onde você vê a peça, a pré-visualização é onde você pode ver camada por camada como que vai ser feita a impressão. Isso aqui é uma espécie de simulação da sua impressão. E você tem também aqui o monitor, só que daí tem que ser com impressora conectada no computador. Daí você pode monitorar aqui a sua impressão. Tá? Então depende daí de como você está utilizando. Bom, feito isso aqui, você vai fatiar a sua peça. Então quando você faz qualquer tipo de alteração aqui, você precisa fazer o fatiamento de novo. Fatiou a peça, aqui ele vai dizer quanto tempo vai gastar para fazer essa impressão. Nesse caso aqui, 25 minutos. Vai gastar 4 gramas de filamento, aproximadamente 1,22 m de filamento. Então é isso aqui que a gente vai imprimir para começar a nossa brincadeira. Agora você está apto a salvar essa peça aqui, num pendrive ou num cartão de memória, aquilo que for compatível com a sua impressora, para levar até ela e fazer a impressão. Porém, tudo que a gente alterou no nosso perfil aqui não pode ser salvo nesses perfis padrão que vem aqui quando você adiciona uma impressora no Cura. Então o que você precisa fazer? Você vem aqui no seu perfil, você vai escolher aqui criar perfil a partir de ajustes ou sobreposições atuais. E daí você cria o seu próprio perfil personalizado. Nesse caso aqui eu vou colocar assim, PLA 0.2 vai ser o nome do meu perfil. Vou dar um OK. E agora eu posso sempre mudar esse perfil e salvar essas alterações.
Por exemplo, eu quero mudar aqui o número de paredes, agora eu quero que seja com 3 paredes a minha impressão. Então eu mudo aqui e eu venho aqui em cima e eu atualizo o meu perfil com os valores de sobreposições atuais. E daí você tem o seu perfil salvo, então você pode fazer alterações e salvar sempre que você quiser. Então é assim que funciona o gerenciamento dos perfis aqui dentro do Ultimaker Cura. Sempre que você faz uma alteração, você tem que fatiar de novo a peça para salvar, porque as alterações vão ser perdidas, o fatiamento vai ser perdido. Então olha só adicionando um número de parede adicional aqui, só adicionando uma parede extra, ele já aumentou para 28 minutos, foram 3 minutos a mais de tempo, e foi para 1,47 metros de filamento. Então já teve uma alteração aqui no gasto de material e de tempo também para fazer a impressão. Bom, agora então é só salvar num pendrive ou num cartão de memória e levar para a impressora para nós fazermos a nossa primeira impressão. Algumas coisas adicionais que você pode querer utilizar dentro do Ultimaker Cura aqui. Clicando com o botão direito aqui, você pode multiplicar as peças, remover, centralizar e assim por diante. Você tem vários comandos aqui. Selecionar todos, posicionar todos, esvaziar a mesa de impressão, recarregar todos, caso você tenha alterado arquivos, por exemplo, fez uma alteração no arquivo, mudou o arquivo lá na pasta, você recarrega todos eles com as alterações. Então você tem algumas coisas que você pode fazer com o botão direito aqui. O que a gente mais utiliza aqui é multiplicar, quando você quer imprimir mais de uma peça. Então, por exemplo, eu quero imprimir 3 peças desse cubo. Aí eu adiciono quantas cópias eu quero criar, dou um OK, e o próprio Cura vai distribuir eles aqui na mesa. Se ele não distribuir, daí você tem que usar a questão de mover aqui, para mover os objetos e organizar eles como você quiser na sua mesa de impressão. E quando você tiver feito a sua peça, quiser fazer uma outra, por exemplo, o botão direito aqui você esvazia a mesa de impressão e assim você pode começar a trabalhar com uma outra peça aqui, sem precisar ficar fechando e abrindo o Ultimaker, por exemplo, só tirando as peças que estão ali e pegando uma nova para fazer o fatiamento. Bom, agora que você já colocou o objeto fatiado no pendrive ou no cartão de memória, você vai conectar então esse dispositivo na sua impressora, vai procurar a opção de imprimir, print normalmente, vai escolher o arquivo que você colocou, então tem que prestar atenção na questão do nome do arquivo, como ele foi salvo no seu cartão de memória, no seu pendrive, vai escolher o arquivo e vai confirmar que você quer iniciar a impressão. A partir desse momento é só você aguardar. No primeiro momento a impressora ela vai aquecer a mesa, depois ela vai aquecer o bico de impressão e na sequência ela vai começar a impressão propriamente dita. A partir do momento que ela começa a impressão, você vai ter que só aguardar o tempo destinado. É claro que no começo é interessante você ficar observando, até para você ir pegando confiança na máquina e vendo como ela trabalha, se ela não tem nenhum tipo de problema, de falha no meio do processo de impressão, que tudo isso pode acontecer. Então você tem que ir observando as primeiras impressões até você ganhar confiança na máquina a ponto de deixar ela por horas e horas imprimindo sem nenhuma supervisão. Então tudo é uma questão de você adquirir a confiança na máquina para poder imprimir peças com impressões mais longas, com mais tempo de duração, sem precisar ficar ali do lado monitorando a sua impressora o tempo todo. Bom, uma vez que a impressão está concluída, como isso aqui é um cubo de calibração, a gente precisa fazer a medição dele, a aferição, para ver se as medidas dele batem com o que deveria ter sido impresso. Esse cubo aqui é 20 por 20 por 20, já tem a inscrição de cada eixo aqui para você fazer a medição e já saber em qual eixo essa medição foi aferida. Então agora você vai, com a ajuda de um paquímetro, não adianta tentar fazer isso aqui com régua ou com outro equipamento que não funciona, tá? Tem que ser com um paquímetro. Você vai medir todos os eixos para ver se a medida ficou próxima daquilo que era para ser impresso, que é os 20 por 20 por 20. Então vamos começar aqui com o eixo X. Então eu vou medir aqui com o paquímetro. O eixo X deu 19,9. Então ficou próximo da medida. No eixo Y, aqui o eixo Y, eu vou medir 19,9 também. Então ficou com a mesma medida x e y. E no eixo Z, a altura, ficou com 20 exatos. Então o que pode ter acontecido aqui, x e y? Pode ser uma pequena descalibração da impressora? Pode. Mas normalmente o que acontece aqui é contração do material. Então ele é depositado aqui quente, quando ele se refrigera, ele vai se contrair. Isso é natural do material. Então esse 0,1 milímetro, ele pode ser uma pequena contração do próprio material. Você pode, se você precisa algo altamente preciso, calcular essa contração, usando uma regra de 3, por exemplo, e aumentar isso na escala na hora de fatiar. A gente viu ali a escala do objeto, então você pode aumentar isso para compensar essa diferença de 0,1. Daí você faz uma regrinha de 3 e tira quantos por cento você precisa colocar
de adicional na escala, para que a peça saia exata como deve ser na medida que você fez lá no desenho. Normalmente a gente não precisa fazer esse tipo de alteração, a não ser que você precise de algo extremamente preciso e exato. Mas daí dificilmente você vai conseguir atingir 100% da precisão por conta da contração do material, que pode ser diferente de acordo com condições ambientais e climáticas. Mas via de regra até 0,1 é aceitável de diferença. 0,2 você já começa a ter que prestar atenção quando você vai imprimir alguma peça, principalmente que precisa de encaixe ou que tem algum orifício de parafuso, de encaixar alguma outra peça, então você já tem que começar a prestar atenção. Uma outra coisa que pode acontecer é um eixo, por exemplo, aqui. Vamos dizer que o X deu 19,7, mas o Y deu 19,9. Então ficou dentro da medida esperada para o Y, mas o X ficou muito abaixo. O tensionamento das correias, se ela estiver muito solta, ele pode ocasionar diferença entre eixos. Então presta atenção se um dos eixos deu diferença maior do que o outro. Então confere se você não está medindo meio torto, daqui a pouco com o paquímetro pega muito na pontinha, pega muito no meio. Então a mesma posição de paquímetro que você vai utilizar para medir um eixo, você utiliza para medir o outro também, porque pode dar diferença. Então, por exemplo, se você força demais o paquímetro também, se é um de plástico simplesinho que nem esse meu aqui, então se você força muito ele, pode dar diferença também. Então cuidado com isso, mas se um eixo der muita diferença em relação ao outro, confere o tensionamento das correias, que isso pode estar ocasionando a discrepância nas medidas. Bom, com isso fizemos a nossa primeira impressão 3D. É um passo pequeno, mas a gente tem uma caminhada longa pela frente, então não adianta sair correndo agora, porque provavelmente a gente não conclui a maratona. É uma curva de aprendizado bastante grande. Você precisa assimilar muita coisa, entender muita coisa sobre impressão 3D para a gente conseguir evoluir passo a passo juntos nessa tarefa, nessa empreitada. Então foi uma pequena impressão, uma pequena calibração. Nos próximos vídeos a gente vai imprimir mais peças de calibração, a gente vai fazer mais ajustes na impressora e gradativamente a gente vai ir criando o nosso perfil de impressão perfeito. Então tentando chegar muito próximo da perfeição para realmente ter peças precisas, com medidas exatas, para a gente conseguir pegar uma peça, um modelo qualquer que a gente precise, por exemplo, medir ele, fazer a peça no computador, desenhar, imprimir e poder ir lá e substituir aquela peça que foi danificada, quebrada, enfim, que a gente precisa substituir em alguma aplicação, para a gente conseguir tirar peças realmente fidedignas da nossa impressora 3D. Todos os links mencionados aqui durante o vídeo estão na descrição aqui, então você pode conferir para baixar o software, para baixar a peça, e também o link para você que quer comprar uma impressora igual à minha, uma Artillery Genius Pro, se você tiver interesse. Tem o link aqui do fabricante, direto para você importar da China, ou do distribuidor aqui no Brasil, para você comprar localmente. No mais, muito obrigado a você que está aí acompanhando. Não deixa de comentar aqui o que você está achando da série e também sugestões para os próximos vídeos. E eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Até mais.